Meu nome é Mirela Fonseca. Tenho 29 anos e há 3 dias, enquanto eu acendia as velas de aniversário no meu próprio quintal e tentava manter o glacê longe das mãozinhas do meu filho, o homem que me cortou aos 15 anos entrou pelo portão como se ainda tivesse um lugar na minha vida. Eu não o via há anos, não nos aniversários, não na formatura, não quando me casei, não quando meu filho nasceu. Mas de alguma forma, naquela única tarde que deveria pertencer ao meu filho, ele decidiu aparecer sem ser convidado e agir como se o tempo tivesse apagado tudo. Aos 15 anos eu aprendi exatamente como é fácil para um pai olhar para você e decidir que você não é mais responsabilidade dele. Ele não bateu a porta com raiva. Ele fez algo mais frio do que isso. Ele me fez sentir descartável, como se eu fosse uma conta que ele não queria mais pagar, como se eu fosse algo que ele pudesse largar e nunca mais voltar para buscar. Eu passei anos construindo uma vida que não tinha nada a ver com ele. Uma vida segura, uma vida estável, o tipo de vida que eu um dia implorei e nunca recebi. Então, quando o vi parado ali perto dos balões e pratos de papel observando meu filho rir como se ele pertencesse àquela cena, algo dentro de mim ficou completamente imóvel. Eu fiquei calma por mais tempo do que a maioria das pessoas teria ficado. Eu deixei ele falar. Eu deixei ele fingir. E então ele disse por que realmente estava ali. Não tinha nada a ver com amor, nada a ver com arrependimento. Quando ele ameaçou me processar por R$ 250 mil, tudo o que eu senti foi clareza. Quando eu disse a ele que ele tinha 5 minutos para ir embora, eu quis dizer cada segundo daquilo. Antes de contar exatamente o que ele queria, e como aquele aniversário se transformou no dia em que ele finalmente perdeu qualquer poder que achava que ainda tinha sobre mim, me diga isto. Que horas são aí onde você está agora e de onde você está assistindo? Eu realmente quero ver até onde esta história chega. Quando eu tinha 15 anos, parei de acreditar que os adultos sempre queriam dizer o que falavam quando chamavam algo de temporário. Meus pais já estavam divorciados, havia algum tempo na época, e meu pai tinha passado meses agindo como se eu fosse mais um detalhe solto de uma vida que ele queria esquecer. Ele tinha uma casa nova, uma rotina nova, uma mulher nova e uma versão nova de si mesmo que de alguma forma não tinha espaço para a filha que ele tinha ajudado a trazer ao mundo. Eu ficava dizendo a mim mesma que as coisas iriam se acalmar. Eu dizia a mim mesma que ele estava estressado. Eu dizia a mim mesma que ele iria se acalmar e lembrar que eu ainda era uma criança. Então, numa noite de quinta-feira, em outubro, ele ficou parado na cozinha com as chaves do carro em uma mão e uma caneca térmica na outra e me disse que eu precisava começar a resolver as coisas sozinha, porque ele estava cansado de me carregar. Ele disse isso do jeito que as pessoas falam de cancelar uma assinatura que não usam mais. Sem gritos, sem culpa, sem pedido de desculpas, só uma decisão limpa e fria. Eu lembro de ficar olhando para ele e pensar que, se ele tivesse gritado, teria doído menos. Pelo menos aí teria soado emocional. Mas ele estava calmo. Calmo como se eu tivesse me tornado um incômodo do qual ele estava aliviado por se livrar. Eu perguntei para onde eu deveria ir. Ele disse que eu era esperta o suficiente para descobrir. Eu perguntei se ele estava falando sério. Ele disse que eu era velha o suficiente para parar de agir como se fosse indefesa. Eu perguntei sobre a escola, sobre roupas, sobre dinheiro, sobre o fato de que eu tinha 15 anos e não podia legalmente fazer metade das coisas que ele estava agindo, como se eu devesse de repente resolver. Ele só deu de ombros e me disse que eu sempre tinha sido dramática. Aquela foi a noite em que eu aprendi que ser indesejada pode soar mais quieto do que você espera. Ele me deu um prazo, 2 semanas. 2 semanas para juntar minhas coisas, parar de complicar a vida dele e desaparecer em qualquer futuro que eu conseguisse juntar para mim mesma. Eu dormi talvez 2 horas aquela noite. No dia seguinte, na escola, eu passei por álgebra, história do Brasil e almoço como se estivesse me movendo debaixo d'água. Eu não contei para ninguém no começo, porque dizer em voz alta tornaria aquilo real. Mas no segundo dia eu desabei no estacionamento depois da aula e minha melhor amiga me encontrou chorando tanto que mal conseguia respirar. Eu contei a ela o suficiente para ela entender o que estava acontecendo e aquela única conversa mudou minha vida. Os pais dela fizeram algo que meu próprio pai não fez. Eles escutaram, eles fizeram perguntas. Eles pareceram chocados nos momentos certos, e então eles disseram que eu podia ficar com eles até a gente resolver as coisas. Eu ainda lembro como me senti envergonhada carregando minha bolsa de viagem para o quarto de hóspedes deles.
Eu ficava dizendo obrigado demais. Eu ficava prometendo que não seria um fardo, eu ficava esperando alguém mudar de ideia. Ninguém mudou. Eu terminei o ensino médio naquela casa. Arranjei um emprego de meio período em uma cafeteria a alguns quarteirões do campus e trabalhava à noite e nos fins de semana. Aprendi a sorrir através do cansaço, a contar gorjetas rápido, a esconder o coração partido atrás da rotina. Os Oliveira nunca me trataram como caridade. Eles me tratavam como uma adolescente que merecia estrutura jantar e um lugar seguro para dormir. Isso soa básico até você crescer sem isso. Meu pai nunca ligou para saber se eu tinha chegado à escola. Nunca perguntou se eu precisava de botas de inverno. Nunca foi a uma reunião de pais. Nunca mandou mensagem nos aniversários, a menos que beneficiasse ele fingir que se importava. Uma ou duas vezes, ele mandou uma mensagem que dizia coisas como "Espero que você esteja bem". E mesmo aquelas pareciam menos amor do que gestão de imagem. Quando eu fiz 18 anos, eu tinha parado de esperar que ele se tornasse outra pessoa. Fiz aulas em uma faculdade comunitária porque era o que eu podia pagar. Me transferi depois. Construí minha vida uma escolha prática de cada vez. Eu não fui resgatada. Eu fui disciplinada. Eu fiquei mais afiada. Eu fiquei muito boa em sobreviver à decepção. A coisa sobre crescer assim é que você fica cuidadosa com a alegria. Você não assume que as coisas boas vão ficar. Você aprende a protegê-las. É por isso que o que aconteceu no aniversário do meu filho me atingiu do jeito que atingiu. Nunca foi só sobre uma festa. Era sobre o fato de que eu tinha passado 14 anos construindo exatamente o tipo de vida segura que meu pai um dia agiu como se eu não merecesse. Quando eu cheguei aos meus 20 anos, a sobrevivência finalmente tinha começado a virar estabilidade. Me transferi da faculdade comunitária para a Universidade de São Paulo, terminei meu curso e eventualmente me tornei orientadora educacional. Talvez esse trabalho faça todo o sentido se você conhecer minha história. As crianças conseguem perceber quando você é o tipo de adulto que fala sério quando diz que está ali para elas. As famílias em crise também percebem. Eu não estava interessada em impressionar. Eu só queria me tornar o tipo de pessoa estável que eu um dia precisei. Em algum momento daqueles anos, eu conheci Rafael. Nós nos conhecemos porque a sobrinha dele veio para um evento familiar depois da aula que eu ajudei a organizar e ele ficou até tarde empilhando cadeiras dobráveis em vez de deixar o trabalho para mim e duas professoras exaustas. Ele era engraçado, sem tentar demais, paciente, sem fazer espetáculo disso, e o primeiro homem que eu já conheci que fazia a confiabilidade parecer sem esforço. Quando eu contei a ele sobre meu pai, ele não correu para dar conselhos ou me dizer que eu deveria perdoar e seguir em frente. Ele só disse que o que tinha acontecido comigo era errado e que ninguém deveria ter que conquistar o cuidado básico tão jovem. Eu soube que o amava antes mesmo de admitir para mim mesma. Nós nos casamos 4 anos depois num sábado ventoso em São Paulo, com amigos próximos, os Oliveira, e um pequeno grupo de pessoas que pareciam família de verdade. Meu pai não estava lá. Ele não tinha sido convidado. Eu não senti falta dele. Então Heitor chegou, todo cachos e risadas e perguntas sem fim. Ele tem 5 anos agora, e todo aniversário com ele parece prova de que o amor pode crescer em lugares onde o medo costumava morar. Nossa casa não é enorme, mas é quente. Tem cadeiras de cozinha arranhadas, um quintal com grama irregular, brinquedos que de alguma forma migram para todos os cômodos, e o tipo de barulho que eu sonhava quando era mais nova e solitária. Na manhã da festa, Rafael estava na churrasqueira desde as 11 virando hambúrgueres e cachorros quentes, enquanto a música tocava por uma caixa de som portátil na mesa da varanda. Eu estava amarrando balões na cerca e tentando impedir Heitor de roubar glacê do bolo antes de os convidados chegarem. Tinha caixinhas de suco numa caixa térmica, pratos de papel empilhados na mesa externa e um daqueles escorregadores infláveis gigantes que fazem as crianças perderem a cabeça assim que vêm. Era simples, barulhento, um pouco caótico e perfeito. Nossos vizinhos vieram. Alguns pais da creche do Heitor vieram. 2 das minhas colegas de trabalho trouxeram os filhos. Clara Oliveira chegou com uma sacola cheia de papel de presente e o mesmo sorriso divertido que ela tinha desde que éramos adolescentes. Lúcia me abraçou tão forte que quase chorei. E Fernando carregou cadeiras dobráveis, como se o universo o tivesse designado para a logística da festa. É isso que eu quero dizer quando falo de família escolhida.
As pessoas que ficaram, as pessoas que construíram com você, as pessoas que nunca fizeram você audicionar para o cuidado. Alguns meses antes daquela festa, eu tinha notado algo estranho online. Meu pai tinha encontrado uma das minhas fotos públicas de família e dado like nela. Depois outra, sem mensagem, sem explicação, só aquelas pegadas digitais minúsculas que pareciam mais invasivas do que afetuosas. Eu ignorei. Eu não tinha interesse em reabrir uma porta que tinha levado anos para selar. Uma prima com quem eu mal falava, depois me mandou uma mensagem vaga perguntando como eu estava e se eu ainda morava na região de São Paulo. Aquilo também pareceu conectado. Eu ignorei aquilo também. Eu tinha aprendido há muito tempo que quando pessoas daquele lado da família de repente lembravam que eu existia, geralmente significava que elas queriam algo. Ainda assim, eu não achei que ele realmente apareceria. Mesmo pessoas egoístas tendem a entender que a festa de aniversário de uma criança não é o lugar para encenar um retorno. Eu dei crédito demais a ele. Por volta das 13h30, enquanto as crianças corriam pelo quintal e os pais riam perto da churrasqueira, o portão lateral rangeu ao abrir. Eu olhei porque algo em mim se apertou antes mesmo de eu ver completamente. Ele parecia mais velho, é claro, mais grisalho nas têmporas, linhas mais profundas ao redor da boca, um pouco mais pesado no meio. Mas eu o reconheci imediatamente. Meu pai ficou parado ali no meio do meu quintal, segurando uma sacola de presente com papel de seda de desenho animado, como se aquilo o fizesse pertencer. Por um segundo estranho, tudo continuou se movendo exatamente como antes. Uma criança gritou de riso no escorregador. Alguém perguntou a Rafael onde ele tinha comprado a churrasqueira. Um guardanapo de papel voou pela grama. E então meu pai sorriu para meu filho como se tivesse todo o direito do mundo de estar ali. Eu não corri até ele. Eu não fiz cena. Anos antes eu talvez tivesse congelado ou entrado em pânico, mas a maternidade mudou algo em mim. Quando você tem um filho, seu medo se torna menos interessante do que seus instintos. Meu primeiro pensamento não foi sobre fechamento ou raiva, foi sobre controle. Quão perto ele estava de Heitor? Quantas pessoas estavam olhando se ele iria se comportar como uma pessoa normal por 5 minutos ou estragar o dia assim que abrisse a boca? Ele levantou a sacola de presente levemente, como uma oferta de paz, e disse, aí está ela. Depois olhou além de mim para Heitor e acrescentou, e aí está meu neto. Aquelas palavras caíram errado imediatamente, não porque fossem tecnicamente falsas, mas por causa da sensação de direito envolvida nelas. Ele não pediu, ele reivindicou. Rafael já tinha notado a mudança no meu rosto. Ele veio da churrasqueira, colocou uma mão levemente nas minhas costas e disse, oi, naquela voz. Calma dele que pode tanto dar as boas-vindas quanto avisar dependendo do que você conquistou. Meu pai se apresentou como se estivéssemos todos nos conhecendo em circunstâncias normais. Ele agiu como se 14 anos de abandono fossem só um período difícil que a família naturalmente superou. Ele disse a Rafael que estava feliz por nós, disse a mim que estava querendo entrar em contato, disse a nós que o trânsito tinha sido pior do que ele esperava, o que teria sido uma coisa bizarra de dizer se ele realmente tivesse sido convidado. Eu lembro de pensar que algumas pessoas mentem tanto que começam a soar casuais, mesmo quando estão invadindo emocional e fisicamente. Eu disse a Heitor para ficar perto do escorregador com os amigos e dei alguns passos para longe da multidão. Rafael veio comigo, mas eu balancei a cabeça uma vez bem de leve, não porque quisesse lidar sozinho, mas porque queria ver até onde meu pai iria quando achasse que ainda tinha acesso a mim. Ele me seguiu até o canto mais distante do quintal, perto da cerca, onde o barulho da festa diminuiu o suficiente para palavras privadas. De perto eu conseguia sentir cheiro de colônia barata e estresse velho. Ele me deu uma olhada rápida, o tipo que queria dizer que ele estava avaliando a vida que eu tinha construído e decidindo o que valia para ele. Depois mudou para uma voz que eu reconheci de muito tempo atrás, a voz razoável a que ele usava quando queria fazer a crueldade soar prática. Ele disse que sabia que eu estava chateada e que entendia que eu sempre tinha sido sensível, mas esperava que tempo suficiente tivesse passado para eu parar de guardar rancor. Eu quase ri disso. Rancor é o que você guarda por feridas pequenas. O que ele tinha feito não era pequeno. Ele disse que tinha ouvido que eu estava indo bem. Casa bonita. Marido bom, bairro bom. Ele até disse que eu parecia feliz. E por um segundo eu me perguntei se ele era capaz de ouvir como cada frase soava transacional. Depois ele chegou ao ponto.
Ele disse que estava numa situação financeira apertada e precisava da minha ajuda. Não uma ajuda pequena, não um favor temporário. R. 250 mil. Ele disse rápido, como se quanto mais rápido dissesse o número mais razoável soaria. Eu achei que tinha ouvido errado. Eu pedi para ele repetir e ele repetiu, dessa vez com detalhes extras. O negócio tinha dado errado. Parceiros tinham virado as costas para ele. O mercado estava brutal. Ele tinha obrigações. Ele precisava agir rápido. Eu só fiquei olhando para ele. Ele tomou meu silêncio como uma abertura e continuou. Ele disse que eu estava em posição de fazer algo significativo por ele. Agora, significativo. Essa palavra ainda faz minha pele arrepiar. Depois, porque aparentemente ganância não era feia o suficiente sozinha, ele decidiu vestir aquilo de história. Ele me lembrou que tinha pago um teto sobre minha cabeça quando eu era mais nova, que tinha me alimentado, que criar uma criança custava dinheiro e sacrifício, e que talvez agora fosse minha vez de retribuir. Eu senti meu corpo ficar muito imóvel. Eu perguntei se ele estava falando sério parado no meu quintal durante a festa de aniversário do meu filho, tentando me cobrar retroativamente por ter existido como filha dele. Ele franziu a testa como se eu estivesse distorcendo o significado. Ele disse que eu estava ficando emocional. Ele disse que só estava pedindo o que era justo. Depois baixou a voz e cometeu o erro que mudou tudo. Ele me disse que se eu não o ajudasse de boa vontade, ele estava preparado para buscar outras opções legais. Ele disse que havia assuntos familiares que eu não queria arrastar para o tribunal. Ele disse casualmente, mas a ameaça estava clara. Algo no meu peito se acomodou naquele momento. Não amoleceu, acomodou. A confusão desapareceu. A parte minúscula de mim que tinha se perguntado se a idade o tinha humilhado, morreu bem ali perto da cerca com crianças rindo a 10 metros de distância. Eu olhei nos olhos dele e disse: "Você tem 5 minutos para sair da minha propriedade." Ele piscou para mim surpreso que eu não tivesse discutido ou implorado ou tentado negociar. Depois me deu um sorriso que eu tinha visto antes, quando eu era jovem o suficiente para achar que adultos com aquele sorriso deviam saber algo que eu não sabia. Era o sorriso de uma pessoa que acredita que pressão sempre funciona no final. Ele se inclinou um pouco mais perto e disse: "Mirella, não faça isso na frente da sua pequena família." Como se ele tivesse algum direito de usar aquelas palavras, como se minha casa existisse para o benefício dele. Eu repeti: 5 minutos. O sorriso dele desapareceu. Ele deveria ter ido embora então. Qualquer pessoa decente teria. Até uma pessoa egoísta com metade do instinto de sobrevivência teria percebido que tinha calculado errado e recuado antes que o dano se tornasse permanente. Mas meu pai sempre tinha confundido acesso com autoridade. Ele olhou para a varanda onde Heitor mostrava a outro menino um dos caminhõezinhos novos dele, depois de volta para mim, e eu quase conseguia ver a matemática funcionando atrás dos olhos dele. Ele achava que a multidão dava poder a ele. Ele achava que minha necessidade de proteger o clima da festa me faria flexível. Ele achava que ser avô da criança, pelo menos biologicamente, dava a ele um papel que ninguém podia negar completamente. Ele estava errado nas 3 contas. Ele disse que precisávamos conversar lá dentro, onde era mais quieto. Eu disse não. Ele deu um passo em direção à porta dos fundos mesmo assim. Não rápido, não dramático. Só deliberado o suficiente para me dizer que ele tinha decidido que meus limites eram negociáveis. Eu me movi na frente dele. Ele me disse para parar de agir como louca. Eu disse para ele ir embora. Ele disse que eu estava exagerando porque ele tinha pedido um empréstimo e que qualquer filha decente ouviria o pai. Eu lembro do calor exato do sol no lado do meu rosto e do cheiro de carvão da churrasqueira. E como era surreal ficar ali num vestido de aniversário enquanto o homem que me abandonou tentava forçar caminho mais fundo na minha vida. Rafael começou a vir na nossa direção no segundo em que viu meu pai se inclinar para a casa. Clara notou também. Eu conseguia sentir os olhares se erguendo de todos os cantos do quintal, aquela mudança sutil quando as pessoas sentem tensão adulta e param de fingir que não. Meu pai percebeu que tinha plateia e, em vez de recuar, endireitou os ombros como um homem se preparando para uma performance. Ele disse alto o suficiente para Rafael ouvir que só estava tentando ter uma conversa privada com a filha e não apreciava ser tratado como criminoso. Foi quando eu entendi que ele estava tentando me prender nas minhas boas maneiras. Se eu mantivesse a voz baixa, ele podia agir como vítima. Se eu levantasse, ele podia agir como assustado.
Se eu fosse embora, ele podia vagar até Heitor e começar a se apresentar como vovô para quem quisesse ouvir. Existem momentos na vida em que você percebe que ficar educada é só outra forma de se render. Ele tentou passar por mim de novo. Eu segurei o pulso dele e o parei com força. Não para machucar, não para punir, para parar, para tornar fisicamente impossível ele dar mais um passo em direção ao meu filho ou à minha casa. A pele dele estava mais fina do que eu lembrava. Ele puxou em surpresa. Eu segurei e disse bem claramente: não dê mais um passo. Você tem 5 minutos para sair deste quintal antes que eu chame a polícia. Algumas conversas próximas morreram instantaneamente. Rafael estava ao meu lado agora, sem me tocar, só presente e sólido pronto. O rosto do meu pai ficou vermelho. Ele me disse para soltar. Eu não soltei. Ele tentou se soltar rápido demais e estremeceu. Mais tarde, quando ele finalmente puxou para trás, já havia uma cor escura florescendo onde meus dedos tinham estado. Ele olhou para o pulso como se tivesse descoberto um presente do céu, prova algo que ele pudesse apontar e usar como arma. Ele começou a dizer que eu tinha agredido ele, dizendo que só tinha vindo fazer as pazes, dizendo que eu era instável. Tudo aquilo só confirmou exatamente quem ele era para cada adulto que estava perto o suficiente para ouvir. Clara falou primeiro. Ela disse: ninguém aqui está confuso sobre o que está acontecendo. Uma das minhas colegas de trabalho se aproximou de Heitor e calmamente redirecionou as crianças para o escorregador. Fernando Oliveira, que um dia tinha carregado minha bolsa de viagem para a casa dele quando eu tinha 15 anos, se levantou da cadeira dobrável com a calma lenta de um homem que não precisava levantar a voz para acabar com o absurdo. Meu pai olhou ao redor e percebeu que a sala que ele achava que podia controlar não existia. Era só um quintal, sim, mas era o meu quintal cheio de pessoas que me conheciam, e isso importava mais do que sangue jamais importou. Rafael disse a ele para ir embora imediatamente. Meu pai apontou para mim e disse que isso não tinha acabado. Ele disse que eu ia me arrepender de humilhá-lo. Ele disse que se eu quisesse jogar duro, eu não fazia ideia do que estava por vir. Depois ele recuou em direção ao portão, ainda segurando o pulso que ele quase tinha arrancado da própria mão, e foi embora com cada grama de dignidade que ainda tinha se dissolvendo na grama atrás dele. O portão bateu. Por alguns segundos, tudo o que eu conseguia ouvir era minha própria pulsação. Depois, a vida inacreditavelmente começou a se mover de novo. Alguém baixou a música. Alguém perguntou se eu queria água. Heitor correu até mim perguntando se era a hora do bolo e se os adultos tinham terminado de conversar. Aquilo quase me quebrou. Eu sorri para ele porque crianças não deveriam ter que carregar veneno adulto quando ainda estão meladas de glacê e sol. Nós cortamos o bolo. Nós cantamos. Nós abrimos presentes. Eu passei o resto da tarde por puro instinto, mas o ar tinha mudado. A festa não desmoronou. Ainda assim não era mais inocente. Depois que os últimos convidados foram embora e o quintal era um cemitério de copos de papel, papel de presente rasgado e balões meio murchos, eu sentei na mesa da cozinha com Rafael e finalmente contei a ele tudo o que não tinha tido, palavras para dizer antes. Não só o que meu pai queria tudo. O velho frio, o prazo de 2 semanas quando eu tinha 15 os anos de silêncio, as mensagens que tinham começado recentemente. O jeito que a ameaça pareceu menos surpresa do que um padrão voltando num terno novo. Rafael escutou sem interromper. Quando eu terminei, ele esticou o braço pela mesa e pegou minha mão. Ele disse: ele nunca mais vai chegar perto de Heitor. Eu assenti, mas ainda não entendia completamente até onde meu pai estava disposto a ir até 2 dias depois, quando abri a caixa de correio e encontrei um envelope de um escritório de advocacia com meu nome digitado na frente. Eu soube antes de abrir que seria ruim. Alguns instintos não vêm da ansiedade, vêm da experiência. A carta dentro era de um advogado representando meu pai e me acusava de reter R$ 250 mil, que supostamente pertenciam a ele por meio de bens familiares anteriores e arranjos financeiros não documentados. Aquela frase sozinha era ridícula o suficiente para me fazer rir uma vez secamente na entrada da casa. Arranjos financeiros não documentados. Em outras palavras, ficção com formatação legal. Mas o resto da carta era menos engraçado. Alegava que ele estava preparado para perseguir o assunto formalmente se eu não cooperasse. Sugeria danos. Implicava engano. Estava escrito naquela linguagem polida e sem sangue projetada para fazer absurdo soar caro. Eu fiquei parada ali com o envelope na mão
e senti a última ameaça de hesitação queimar. Até então, parte de mim ainda esperava que o confronto na festa tivesse sido um surto final de um homem desesperado. Feio sim, mas isolado. Algo que ele lamentaria e recuaria assim que entendesse que eu não iria ceder. Em vez disso, ele dobrou a aposta. Ele encontrou um advogado disposto a digitar mentiras em papel oficial e mandar para a mulher que ele um dia tinha deixado se virar sozinha aos 15. Eu levei a carta para dentro e coloquei no balcão sem falar. Rafael leu, depois olhou para mim com o tipo de raiva calma que torna homens quietos assustadores. Ele não disse, talvez a gente devesse ignorar. Ele não disse, talvez seu pai só esteja sofrendo. Ele disse, vamos arrumar um advogado hoje. Ao meio-dia tínhamos uma consulta agendada com a Dra. Carolina Azevedo, uma advogada afiada e prática em São Paulo, recomendada por um colega de Rafael. Eu gostei dela em 5 minutos porque ela não perdeu um segundo romantizando o conflito familiar. Ela leu a carta, fez algumas perguntas para esclarecer e disse exatamente o que eu precisava ouvir. Isso é fraco, isso é desleixado. E isso não é sobre lei, isso é sobre intimidação. Ela nos disse que pessoas como meu pai muitas vezes contam com a história emocional para fazer o trabalho que a evidência não consegue. Elas assumem que vergonha, cansaço e medo empurrariam a outra pessoa para um acordo só para fazer o problema desaparecer. Ela também disse algo mais que importou. Ela me disse que o pulso machucado não o salvaria se os fatos maiores mostrassem invasão, assédio e conduta coercitiva. Depois perguntou se eu tinha algum registro dos meus anos de adolescente. No começo eu achei que a resposta era não. Depois a memória começou a abrir gavetas que eu tinha mantido fechadas. Eu ainda tinha e-mails antigos da escola. Eu ainda tinha um formulário escaneado de contato de emergência que listava os pais de Clara, não meu pai. Eu tinha documentos de imposto dos meus empregos iniciais. Eu tinha papelada de auxílio da faculdade mostrando nenhum apoio parental. Eu tinha mensagens antigas de uma prima falando como todo mundo sabia que ele basicamente tinha recomeçado e me deixado me virar sozinha. Clara tinha memórias. Lúcia tinha memórias. Fernando tinha memórias. De repente a história não era só dor. Era documentação. Nas próximas 48 horas, nossa sala de jantar virou um campo de batalha de papel. Eu fiz pastas, eu imprimi cronogramas. Carolina ajudou a organizar tudo no que importava e no que não. Nós não estávamos tentando contar ao mundo minha história de vida inteira. Nós estávamos construindo um muro claro de fatos que fazia a reivindicação do meu pai parecer exatamente tão absurda quanto era. E enquanto fazíamos isso, ele começou a ligar de números bloqueados. Não constantemente, mas o suficiente. Recados também. O primeiro era presunçoso. O segundo soava quase suplicante. No terceiro ele estava furioso, dizendo que eu estava forçando isso e que eu deveria ter simplesmente ajudado como família. Ajuda a família. Carolina me disse para salvar cada um. Um recado em particular importou. Nele ele disse que esperava não ter que trazer advogados, mas que eu não tinha deixado escolha depois de envergonhar. Lu na frente de todo mundo. Ali estava a verdade quase nas próprias palavras dele. A ameaça legal não era sobre dinheiro que ele acreditava ser dele. Era retaliação porque eu tinha recusado publicamente e ele tinha perdido a face. Carolina sorriu quando ouviu aquele recado. Ela disse que não venceria o caso inteiro sozinho, mas revelava o motivo lindamente. Mais ou menos na mesma época, a notícia sobre a festa começou a se espalhar quietamente pelo nosso círculo. Não porque eu corri contando a história dramaticamente, mas porque é isso que acontece quando adultos testemunham algo perturbador na festa de aniversário de uma criança e depois comparam notas. Uma das mães da creche me mandou mensagem perguntando se eu estava bem. Uma vizinha se ofereceu para dar um depoimento se precisasse. Clara estava furiosa do jeito que só amigas leais antigas conseguem ficar furiosas por você. Ela disse que meu pai parecia exatamente o tipo de homem que ainda acreditava que podia assustar mulheres para obedecer se continuasse falando tempo suficiente. Eu queria poder dizer que tudo aquilo me fez me sentir instantaneamente poderosa. Não fez. Me deixou cansada. Existe um tipo específico de exaustão que vem de ser arrastada de volta para um papel antigo que você lutou duro para superar. Por algumas noites depois que Heitor dormiu, eu fiquei parada na porta do quarto dele mais tempo que o normal, observando o peito dele subir e descer e prometendo a mim mesma que o caos pararia comigo.
Rafael me encontrou ali uma vez e perguntou se eu estava bem. Eu disse sim, mas ele sabia melhor. Ele passou um braço ao meu redor e disse algo simples. Ele disse: "Você não tem mais 15 anos, Mirella." Aquilo importou porque ele estava certo. Aos 15, eu tinha sobrevivido pegando os pedaços de segurança que outras pessoas eram gentis o suficiente para oferecer. Aos 29, eu tinha uma voz, uma casa, representação legal, e pessoas que me amavam sem condições. Então, quando Carolina sugeriu que mandássemos uma resposta formal rejeitando toda a reivindicação e avisando contra mais assédio, eu disse sim, imediatamente. Quando ela também sugeriu que, se necessário, poderíamos dar um passo além e tornar a verdade mais difícil para ele esconder, eu disse sim para aquilo também. Meu pai queria uma briga construída em pressão e segredo. Ele estava prestes a ter uma construída em evidência. A carta de resposta de Carolina saiu numa manhã de sexta. Ela rejeitava a reivindicação, completamente exigia que todo contato futuro fosse através de advogados, notava a falta de base legal e deixava claro que, se meu pai continuasse assediando minha família, estávamos preparados para escalar. Pela primeira vez desde que ele tinha entrado no meu quintal, eu senti algo próximo a alívio. Não porque a situação tinha acabado ainda, mas porque finalmente tinha saído das sombras onde homens como ele fazem seu melhor trabalho. Ainda assim, eu conhecia meu pai. Ele odiava perder em particular quase tanto quanto odiava perder em público. Então, antes que ele pudesse distorcer a história em algo útil, eu tomei uma decisão que teria aterrorizado a versão de 15 anos de mim. Eu contei a verdade, não num post gritando, não num desabafo bagunçado, só a verdade. Eu escrevi um relato calmo e direto na minha página pessoal do Facebook, explicando que o homem que me cortou como adolescente tinha aparecido sem ser convidado na festa de aniversário do meu filho, exigido R$ 250 mil, ameaçado ação legal quando eu recusei, e agora estava perseguindo uma reivindicação falsa, depois de anos abandonando qualquer responsabilidade parental real. Eu não exagerei, eu não insultei, eu não disse às pessoas o que pensar, eu não anexei nada privado sobre meu filho. Eu só contei a verdade do jeito que adultos contam quando finalmente param de ter medo de como feio aquilo faz outra pessoa parecer. Depois saí da conta e coloquei o celular virado para baixo na mesa. A resposta começou mais rápido do que eu esperava. Amigos da faculdade comentaram primeiro, depois vizinhos, depois pessoas da comunidade da escola, depois pessoas que sabiam pedaços da história. Havia anos, mas nunca tudo de uma vez. Algumas mensagens acertaram especialmente forte. Uma veio de uma mãe que eu mal conhecia, que disse que estava feliz que meu filho cresceria vendo o que limites saudáveis pareciam. Outra veio de uma ex-aluna agora na faculdade, que disse que ainda lembrava de eu ter dito a ela que amor sem segurança não é amor de verdade. Eu fiquei sentada ali lendo aquelas palavras com lágrimas nos olhos, porque às vezes as lições que você passa anos ensinando aos outros são exatamente as que você ainda tem que escolher para si mesma. Naquela noite, parentes estendidos começaram a entrar em contato também, nem todos gentilmente. Alguns queriam que eu tirasse o post porque assuntos de família deveriam ficar privados. Esse argumento sempre me divertiu. As pessoas amam privacidade quando a verdade envergonha a pessoa errada. Mas alguns parentes, inclusive 2 com quem eu não falava, havia anos admitiram que não estavam chocados. Um até disse que meu pai tinha queimado pontes com metade das pessoas ao redor dele por dinheiro e orgulho muito antes de vir atrás de mim. Depois veio a consequência que ele nunca viu chegar. A mulher com quem ele tinha construído sua vida mais recente me contatou em particular. A mensagem dela era curta, atordoada e cuidadosa. Ela disse que sabia que nosso relacionamento era tenso, mas não tinha entendido a profundidade do que ele tinha feito e certamente não sabia da ameaça de processo por dinheiro. Ela me agradeceu por ser factual. Uma semana depois eu soube pela Carolina que o lado do meu pai queria discutir dispensa quietamente. Quietamente. Aquela palavra de novo. Dessa vez era nossa vez de não jogar junto. Carolina insistiu em uma retirada completa e confirmação, por escrito, de que nenhuma reivindicação futura seria perseguida. Ela também pressionou por reembolso de certos custos legais ligados ao registro frívolo. Eles resistiram no começo, depois cederam. Não havia caso. Nunca tinha havido um caso. Só havia ego, desespero
e a crença errada de que eu ainda me comportaria como a garota assustada que ele um dia dispensou com um aviso de 2 semanas. A reivindicação foi retirada, as cartas pararam, as ligações de número bloqueado pararam. E porque o orgulho dele não conseguia suportar o dano social se espalhando pelos próprios círculos, meu pai fez uma última coisa que eu nunca pensei que veria. Ele postou uma declaração pública, fingindo que lamentava mal-entendidos e desejava paz à nossa família. Não era um pedido de desculpas real, era um curativo de reputação. Mas na época aquilo não importava. As pessoas sabiam. O pulso dele tinha sarado, mas a imagem não. Vários parentes se distanciaram dele. Um contato de negócios com quem ele tinha se gabado aparentemente recuou depois de ouvir o suficiente para questionar o julgamento dele. A mulher na vida dele foi embora. Mais importante, ele perdeu acesso à fantasia de que podia voltar ao meu mundo e ser tratado como pai simplesmente porque compartilhava meu sangue. Ele estava acabado não porque eu gritei mais alto que ele, mas porque eu parei de protegê-lo das consequências de quem ele sempre tinha sido. A vida se acalmou depois daquilo. Não da noite para o dia, mas de forma estável. Rafael e eu reservamos uma noite por semana só para nós, depois que Heitor ia dormir. Sem conversa legal permitida. Clara ainda brinca que queria ter cobrado entrada para a pior participação especial de aniversário em São Paulo. Lúcia fica me lembrando que pedir ajuda não é fraqueza, o que eu finalmente estou começando a acreditar. Heitor continua sendo Heitor. Ele lembra dos balões do bolo do escorregador e dos caminhõezinhos. Ele não lembra do homem no portão, e eu pretendo manter assim pelo tempo que puder. A lição em tudo isso não é que a vingança tem que ser barulhenta para ser satisfatória. Às vezes a coisa mais forte que você pode fazer é ficar parada a contar a verdade e se recusar a deixar alguém reescrever o dano que causou só porque o tempo passou. Família não é definida por quem te fez. É definida por quem te protegeu, quem ficou, quem te disse que você importava, quando teria sido mais fácil ir embora. Colocar limites não é cruel, não é egoísta, não é desrespeitoso. Às vezes os limites são a coisa mais amorosa que um pai pode construir, porque protegem as crianças que vêm depois de herdar a dor que nunca foi delas para carregar. Eu costumava pensar que meu pai tinha tirado algo de mim que eu passaria o resto da vida tentando substituir. Agora eu sei que ele fez outra coisa. Ele me ensinou, por exemplo, negativo, exatamente que tipo de lar eu nunca permitiria ao redor do meu filho. E se há algum valor numa história como a minha, talvez seja este. Você tem permissão para fechar a porta para pessoas que só lembram de você quando precisam de algo. Você tem permissão para escolher paz em vez de culpa. Você tem permissão para construir uma vida tão honesta e saudável que as pessoas que um dia te quebraram não reconhecem mais a força parada na frente delas.